Como melhorar os problemas de tireoide cuidando do intestino? Dado que a flora bacteriana intestinal é uma barreira para os patógenos, é fundamental mantê-la saudável para evitar infecções. Além disso, assim também favorecemos os processos enzimáticos dos hormônios da tireoide. Existe uma relação pouco conhecida entre a glândula tireoide e o intestino. Por essa perspectiva, os problemas de tireoide poderiam melhorar se mantivéssemos uma boa função intestinal. Descubra neste artigo quais são os fatores que prejudicam o intestino e, com isso, a tireoide de maneira indireta, assim como alguns conselhos e remédios naturais que serão muito benéficos. Relação entre a tireoide e o intestino. Muitas pessoas se surpreendem ao saber que 3/4 do tecido imunológico do corpo estão situados no intestino. Se a flora bacteriana intestinal está saudável, age como uma barreira excelente diante de qualquer tipo de patógeno, vírus, bactérias, fungos e parasitas. No entanto, se está alterada, o intestino se transforma em uma porta aberta para que esses patógenos passem para a corrente sanguínea e, além disso, interfere em alguns processos enzimáticos relacionados com os hormônios da tireoide, o que danifica o intestino. Existem muitos fatores que influenciam de maneira negativa sobre o delicado equilíbrio do intestino. Uma má alimentação, rica em açúcares, laticínios e alimentos refinados. Prisão de ventre. Antibióticos. Intolerância a alguns nutrientes, como o glúten ou a lactose. Intoxicação por metais pesados, por exemplo, se são usadas amálgamas dentais de mercúrio. Parasitas intestinais. Nervosismo, a ansiedade e estresse. Emoções negativas como a raiva e o medo. Equilibrar a função intestinal. Se sabemos que sofremos de alguma desordem intestinal, devemos começar a tomar remédios naturais para equilibrá-la. Caso você sofra com a prisão de ventre, deve focar em aumentar o consumo de alimentos ricos em fibras, assim como beber 1,5 litro de água ao longo do dia, fora das refeições. Se sofremos diarreias de modo frequente, podemos recorrer ao chá verde e algum suplemento à base de carvão vegetal. A seguir, repassamos 3 conselhos que qualquer pessoa pode seguir para melhorar sua função intestinal. Uma alimentação integral. Tanto se sofremos de alguma desordem intestinal ou se temos um intestino saudável, em nossa dieta não podem faltar alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras, leguminosas, oleaginosas e cereais integrais. Hoje em dia, a maioria dos produtos elaborados com farinhas não contém fibras, pois são refinados. Pão, bolos, biscoitos, macarrão, pizza, etc. No entanto, procurando bem, poderemos encontrar muitas opções também deliciosas e mais nutritivas, preparadas com farinhas integrais de centeio, espelta, etc. Também podemos experimentar cereais como a aveia, o paenço ou a quinoa. Cuidado com o glúten. Muitas pessoas com transtornos da tireoide podem sofrer em maior ou menor grau de intolerância ao glúten, que é a proteína presente no trigo, na cevada e no centeio. Também se encontra, em alguns casos, na aveia, mas o motivo é por ter sido processada nos mesmos lugares do trigo. Recomendamos eliminar o glúten da dieta, o que nos fará sentir uma grande melhoria em poucas semanas. Os probióticos. Os suplementos à base de probióticos são uma das melhores opções para manter uma flora intestinal saudável. Podemos notar os benefícios em nossa saúde inclusive desde o primeiro dia, já que a saúde do intestino é determinante à nossa qualidade de vida.
Recomendamos escolher probióticos da máxima qualidade, que incluam uma grande quantidade e variedade de cepas bacterianas. No rótulo, deve estar especificada a quantidade, e o ideal seria entre 30 e 50 milhões de UFC, ou seja, organismos vivos com a capacidade de formar colônias. Os suplementos de flora intestinal devem ser tomados sempre com o estômago vazio, especialmente em jejum. A hora mais efetiva é entre as 5 e as 7 da manhã. Os enemas. Um bom método para limpar o intestino de maneira pontual, principalmente se sofremos com prisão de ventre, são os enemas, nos quais aplicamos água ou algum preparado medicinal por via retal. Podemos fazer com infusões medicinais de camomila ou tomilho, ou mesmo com café, para melhorar a função hepática. Nesse caso, sempre deve ser um café orgânico e natural. Sempre temos que ser muito cuidadosos com essa técnica para não alterar a flora bacteriana e não realizá-la com muita assiduidade. O ideal é fazer em um momento em que não tenhamos pressa, e preferencialmente antes de deitar, já que em alguns casos pode provocar cansaço. Mantenha o líquido dentro o máximo que puder, e evacue quando necessitar.